Olá amigos, tudo bem? Estou aqui hoje para trazer para você mais uma dica legal de livro que eu acabei de ler, o livro 2 a 2 do Nicholas Sparks, escritor norte-americano, 55 anos, que é hoje talvez o escritor mais bem sucedido da nossa geração, junto com o brasileiro Paulo Coelho. A diferença é que o Nicholas Sparks ele não tenta de modo algum fazer uma obra intelectual. Ele escreve uma obra comercial. A característica dele é a obra comercial. Dá para se dizer que o Nicholas Sparks escreve para ganhar dinheiro. Ou seja, ele leva mesmo afinco a profissão de escritor, ou seja, faturar com a escrita. Tanto que os livros dele, a maioria dos livros dele acabam se tornando filme, como eu posso citar para você, Diário de uma Paixão, A Última Música, Querido John, né, que também se tornou filme, e vários outros que acabaram se tornando filmes, e filmes até de relativo sucesso no cinema, inclusive de faturamento em bilheteria. E os livros dele, a maioria dos livros que ele lança nesses últimos anos, nos últimos 10 ou 15 anos, tem estado sempre entre os mais vendidos no mundo, né? Entre os mais vendidos do mundo. Os Estados Unidos disparado entre os livros mais vendidos. Nicholas Sparks, pelo menos nas últimas obras dele, não tem sido nada muito surpreendente, eu diria. As obras dele são bem fáceis de você decifrar, bem fáceis de você compreender o que vai acontecer. Em momento algum elas te surpreendem, é uma obra simples, eu diria até, e um mamão com açúcar, né? Aquela obra que quando entra para o cinema vira filme de sessão da tarde. No entanto, é uma simplicidade, uma facilidade e um mamão com açúcar que funciona muito bem, porque a prosa do Nicholas Sparks é muito envolvente. É um dos escritores que eu mais admiro, porque mesmo com a história que muitas vezes não é uma história tão sofisticada, uma história tão presente com elementos que possam surpreender o leitor, mas ela é uma história muito comovente. A forma com que ele escreve, a humanidade que ele passa nos seus textos acaba comovendo, acaba prendendo você na leitura. E 2 a 2 é um livro de mais de 600 páginas, mas que você lê com uma facilidade incrível exatamente por causa disso. Ela conta a história de um homem, o Russ, que tinha seus sonhos de ser um publicitário famoso, acabou trabalhando por anos numa agência de publicidade, tem um filho, é casado, e aí do nada ele vê que seu mundo virar de ponta cabeça, depois que percebe que seu chefe tem uma queda pela sua esposa, ele pede demissão e vai correr atrás do seu sonho de abrir a sua própria agência de publicidade, e nesse meio tempo acaba perdendo dinheiro, acaba entrando em crise. Resumo da história, a mulher acaba abandonando ele por causa do chefe dela, ela volta a trabalhar, acaba abandonando ele por causa do chefe dela, e aí a história toda vai em torno da relação dele com a ex-esposa, a relação dele com a filha, uma filha de 5 anos, com a própria família dele, com a irmã dele, até nesse ponto tem um final até bastante interessante, e com uma ex-namorada que surge na história. Então essa história gira em torno disso. E como ele vai se descobrindo, amadurecendo, aprendendo a conviver com a dor da perda, com aquilo que aconteceu naquela trajetória dele ali. Então é uma história muito interessante, bem envolvente. Se você quiser achar um teor a mais para ler essa história, se quiser achar um sentimento a mais, ela trata muito da recuperação humana, ela trata muito da recuperação das pessoas que sofrem com um grande desgosto, uma grande perda, uma grande decepção e precisam se reconstruir. E ela faz isso de maneira muito, muito legal, muito bacana, um texto muito bom. Então eu recomendo para vocês 2 a 2, livro do Nicholas Sparks, um livro magnífico, com uma história muito legal, com um enredo bacana, mas acima de tudo que tem por trás uma mensagem bastante interessante, principalmente para quem está buscando se reencontrar consigo mesmo depois de sofrer uma depressão mesmo, né? Também vale esse título. Depois de ser decepcionado por alguém, depois de sofrer uma decepção, e aí ele se reconstrói de novo, se reinventa e volta a viver a sua vida. É bem interessante a história, recomendo para você 2 a 2 do Nicholas Sparks.